informativo de hoje continuamos a passar em revista o ano de 2011 e olhar para o que nos espera em 2012. Hoje a análise é com António Gaspar, Pedro Marques e Joaquim Biancar Cruz. Bom dia aos três e obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui pela minha direita e perguntar-lhe o facto marcante de 2011, na sua opinião. Bom dia, antes de mais. O ano 2011 foi muito marcado, nomeadamente no nosso país, por uma situação política muito instável, digamos, eleições, como se sabe, o que também influenciou significativamente a situação económica e a política orçamental, nomeadamente, com um enquadramento europeu muito complexo. E eu, como facto do ano, teria que escolher um facto associado precisamente à política orçamental, porque a política orçamental tem estado a dominar tudo, no fundo, na nossa vida política e económica. E escolheria o chumbo do PEC 4. O chumbo do PEC 4 foi um momento crítico, foi um momento que nos empurrou para um pedido de ajuda externa com consequências muito significativas do ponto de vista da solvência do Estado e da alteração das nossas condições globais de financiamento na economia portuguesa e do país, obviamente. E foi um facto, foi uma escolha política, do meu ponto de vista negativa para o país. Ainda recentemente o Governador do Banco de Portugal reconheceu, e é verdade, eu fiz parte desse processo, que quer a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu estavam na altura firmemente empenhados, portanto as autoridades europeias, agora nossas parceiras no financiamento externo, estavam firmemente empenhados em que Portugal não recorresse à ajuda externa. O chumbo do PEC 4 tornou impossível manter a situação de financiamento normal em que estávamos envolvidos, mesmo que isso significasse um reforço de intervenção. Mas não seria mais tarde? Sabe que ninguém pode responder nem que sim nem que não a essa pergunta. O que podemos dizer, e é mesmo verdade, e como digo, não tem que ser eu a dizê-lo, nem membros do governo anterior, foi o Governador do Banco de Portugal que o recordou, e é verdade, ele também participou nesse processo ao nosso lado. Os nossos parceiros europeus acreditavam que era possível travar o processo da proliferação da crise das dívidas soberanas, travá-lo antes de Portugal pedir ajuda externa. Porque já se sabia, do ponto de vista europeu, sabia-se que Portugal era um problema sim, mas era apenas uma pequena parte do problema. O problema estava a seguir, estava na Espanha e na Itália. E, portanto, travar o processo em Portugal era travar, porventura, o contágio, era isso que se acreditava. Não sabemos se travava ou não. O que sabemos é que desta forma não travou nada. E o problema da Itália aí está, e o problema da Espanha é um pouco mais latente, mas também aí está. Mas naquela altura havia essa convicção. E, portanto, podíamos ter travado este pedido de ajuda externa, estas amarras em que agora nos encontramos do ponto de vista da nossa política económica e financeira. E, portanto, como facto económico, mas eminentemente político do ano, eu escolheria realmente o chumbo do PEC 4. Faço-lhe a mesma pergunta, Joaquim. Do ponto de vista, eu começaria pelo ponto de vista internacional, e do ponto de vista internacional, o facto, que não é o facto, são o conjunto de factos que me preocupam relativamente à região do Mediterrâneo, e o que hoje se vive em termos de crise, conflito a nível cultural, social, económico, bélico e político, a nível de todo o Mediterrâneo. E o que é que o Mediterrâneo representa relativamente na história do mundo? E o que é o Mediterrâneo na história do mundo e onde é que começaram os grandes conflitos e como hoje estamos no Mediterrâneo? Que nós vemos a parte sul, a parte oriente do Mediterrâneo, a parte norte do Mediterrâneo com a crise económica que tem, a parte sul com a crise sociais, porventura uns querendo mais democracia, por outros, porventura, querendo mais extremismo ainda. E num conjunto, quer dizer, nós não temos um caso isolado, nós temos todo o Mediterrâneo, como se diria na gíria, em pé de guerra, seja ela económica, seja ela social. E isto preocupa-me extraordinariamente. Há muito que eu defendo mais a Europa, portanto, quando estou a criticar a Europa é porque defendo-a mais, e há muito que eu defendo que a presença estratégica, política, diplomática da Europa, nomeadamente junto dos seus vizinhos, deveria ser mais ativa. Até no ponto de vista de representação diplomática, eu não defendo que Portugal tenha que ter embaixadas em todo o lado do mundo. Acho que Portugal devia ter numa dúzia de países que estrategicamente são importantes, ou pela comunidade imigrante que lá está portuguesa, ou por razões da mesma língua ou de cultura, e considero que cada vez mais devíamos ter um tipo de uma embaixada europeia onde existiriam offices de cada país, consoante os países quisessem estar presentes ou não nesse coisa. E, portanto, isso, até do ponto de vista diplomático e do ponto de vista político da União Europeia, fortaleceria a União Europeia perante
os seus vizinhos. Porque às vezes caímos um bocadinho no ridículo. Parece que os Estados Unidos quase que têm mais força junto de um país que está ao nosso lado do que a Europa, e o que é que a Europa representa. Do ponto de vista nacional, sem dúvida que o facto político é o pedido de ajuda ao FMI, à Troika e à Comissão Europeia. Considero que, em termos da política, cometeu-se um erro gravíssimo e alguma irresponsabilidade, nomeadamente de um ponto de vista que eu considero que será o da sustentabilidade. Cada político, cada governo, cada ação terá que ter noção sempre da sustentabilidade. Esconder com a peneira aquilo que estava a crescer a olhos vistos. O Ministro das Finanças que dizia aos 7% vou-me embora, mas aos 10% ainda cá continuo. Aquilo que vivemos, a desconfiança. As pessoas estavam a pedir sacrifícios, hoje as pessoas têm milhares de sacrifícios que são pedidos e supostamente têm objetivos em que acreditam. Vamos ver agora, mas eu aí queria falar daquilo para o ano 2012. Sim, já lá vamos. Já lá vamos. Neste ponto de vista atual, considero que essa... do adiar do pedido? Do tempo que demorou até se fazer o pedido? Eu, mais do que o tempo que se tomou o pedido, para mim, há um erro crónico. A forma como que as entidades centrais obrigaram os bancos a comprar dívida do próprio país, não estando esse crédito disponível para as famílias e para as empresas, que são as mais precisam, e não terem conseguido ter força política pela sua execução, pela sua estratégia, por aquilo que estavam a fazer, credibilidade junto à União Europeia, para poderem ter mais garantes da União Europeia e utilizar menos os recursos internos. Aquilo que se utilizou em termos de recursos internos, nomeadamente financiamento dos bancos, na maioria dos bancos, para comprar dívida de português, é um crime de lesa pátria. É um crime de lesa pátria e que nos permite hoje ter muito menos almofadas e estar muito mais dependentes da ajuda externa. Mas isto é do meu ponto de vista pessoal. Portanto, em termos internacional, eu não vou comentar o do PEC 4, mas em termos internacionais, este relativamente ao Mediterrâneo, em termos nacionais, o pedido de ajuda externa e o que está ainda. Olá Maria, bom dia. Eu gostava de dar uma nota prévia relativamente, ainda antes de lhe responder, que era desejar a todos vós, a quem faz este programa, quem está atrás das câmaras e quem está na regi, e aos nossos telespectadores lá em casa, um próspero ano novo, onde a coragem e a resiliência não faltem. Bom, em termos dos factos... Obrigada. Em termos dos factos importantes, eu divido-os em 3 níveis. Não é? Divido-os em termos nacionais, internacionais e europeus. Em termos nacionais e políticos, a alternância da governação foi claramente, digamos, um facto marcante. Em termos económicos, a situação financeira grave que teve a entrada, portanto, da emissão de ajuda técnica, e em termos sociais, o forte desemprego que tem vindo a ganhar terreno e que vai continuar a ganhar terreno no próximo ano. Em termos europeus, a falta de liderança da União Europeia para a resolução dos principais problemas que tivemos e continuamos a ter e que implicou a queda de 8 líderes em 8 países da Europa. Em termos económicos, a queda generalizada, portanto, das produções da União Europeia. Em termos sociais, a agitação verificada em alguns países, sobretudo na Grécia e na Itália. Em termos internacionais, em termos económicos, a instabilidade dos mercados financeiros e a crise das dívidas soberanas, que assentou sobretudo numa falta de confiança generalizada em termos internacionais. Em termos sociais, aquelas convulsões que se seguiram, portanto, às revoltas no mundo árabe, e em termos políticos, a própria revolução no mundo árabe, e que eu gostava de deixar também uma nota para os palestinianos e o não que levaram quando estiveram à porta da ONU, mas, por outro lado, e anacronicamente, o reconhecimento que tiveram através de uma das suas agências, que é a Unesco. Portanto, eu não consigo perceber, efetivamente, essa situação. Portanto, elenquei aqui, digamos, de uma forma muito telegráfica, os principais factos relevantes, quer a nível nacional, internacional e europeu, que, para mim, marcaram o ano que está agora a terminar. Pedro Marcos, queria responder. Queria. Quando é referido por Joaquim Biancar Cruz a questão do crime de lesa pátria, eu tenho que contestar, obviamente. Tenho que contestar porque os factos que referiu não se passaram dessa forma. Os bancos financiaram o Estado português adquirindo dívida soberana como faziam no passado, fizeram-no com muito mais intensidade, fizeram-no no quadro de consultas com o Estado, evidentemente que sim, mas também nessa altura muitas entidades internacionais adquiriram dívida nossa, não foram só os bancos portugueses. E fizeram, não esqueçamos, porque com essa dívida soberana, com as obrigações do Estado português, elas serviam de colateral para o financiamento que tinham
a níveis ilimitados, desde que tivessem suficiente colateral aceito pelo Banco Central Europeu para obterem o financiamento para depois chegarem à economia com esse financiamento. Nunca nos esqueçamos disso. Quando é que isto terminou? Quando, devido à degradação do rating da República Portuguesa, tudo isto aconteceu depois do chumbo do PEC 4, só por isso é que me referi ao PEC 4, a degradação severa do rating da dívida portuguesa tornou impossível, ou tornou as condições de utilização como colateral da dívida portuguesa junto do BCE muito mais complicadas. Portanto, primeiro, numa fase inicial, admitia-se que seria mesmo impossível a utilização de colateral, depois tornou-se mais complicado. E nessa altura terminou a tal utilização da dívida como colateral. O que o PS tenha que ancorar no PEC 4. Não se esqueça disto. Até ao momento em que puderam utilizar como colateral junto do Banco Central Europeu, não tiveram nenhum problema. Porquê? Porque compravam a dívida portuguesa com taxas muito favoráveis e depois, junto do BCE, utilizavam este colateral e a taxas muito baixas arranjavam verbas para financiar a economia. Sobre a questão da tal influência junto às autoridades europeias para conseguir crédito de outra forma. Pois era exatamente isso que estava combinado com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. Não eram 78 mil milhões de euros, mas era muito dinheiro que o BCE iria colocar no mercado, provavelmente através do mercado secundário, precisamente para refinanciar a dívida portuguesa, em troca de um conjunto de medidas que estavam consubstanciadas no tal PEC 4. Como já disse há pouco, e muito bem, nunca saberemos, é impossível, seria um exercício agora já perdido de futurologia, se seria o suficiente para resolver os tais problemas. Mas era mesmo naquilo que acreditavam também as autoridades europeias, como resposta à crise europeia das dívidas soberanas. Tentar travar em Portugal a tal sucessão de pedidos de ajuda externa para que depois não chegasse à Espanha e à Itália. Tinha certas dimensões que agora se veio a provar que não eram as dimensões que os líderes europeus julgavam ter. Sim, por isso é que digo que é um exercício de futurologia barata, não sabemos. Sabemos que a Europa, durante o resto do ano, não conseguiu responder à altura aos problemas com que estava confrontada. Entretanto, o problema italiano rebentou, digamos, nas mãos da Europa. Substituiu-se um governo, por muito que fosse criticável o primeiro-ministro italiano, por um governo não democraticamente eleito e com uma durabilidade, do meu ponto de vista, claramente excessiva para um governo não democraticamente eleito. E, portanto, e já falaremos certamente em 2012, tenho muita preocupação com 2012. E já lá vamos à Europa também, queria concentrar-me agora um pouco na parte nacional e peço-lhe, claro, sendo do PS, uma análise a este governo e a estes 6 meses, no fundo, de governo de direita. Muito bem. Este é talvez o programa que está a ser, de todos aqueles em que participei até agora, talvez o mais político de todos. Temos-nos cingido mais à economia, mas é inevitável. Quando se faz uma análise de um ano como aquele que passámos, é inevitável falar da política, porque foi um ano muito marcado pela política. E eu chego ao final do ano com uma enorme preocupação e ainda mais agravada pelos últimos dias. Já tivemos, e por isso é que digo que é talvez falar porventura demais de política, mas é a vida neste caso, porque é disto que tratamos, é da forma como o Governo atuou nestes meses. Tivemos um incumprimento que o próprio Ministro das Finanças rapidamente, digamos, ultrapassou, dizendo não fui eu que falei disso. Portanto, o Ministro das Finanças disse logo não fui eu que falei em cortar gorduras do Estado e, portanto, com isso descartou-se da história do corte das gorduras do Estado. Acabou a tal narrativa de campanha do corte de gorduras do Estado na tal da despesa pública que supostamente era desnecessária. A consolidação sem dor desapareceu imediatamente, era apenas uma fábula, todos sabíamos que era uma fábula. E, portanto, o que tivemos foi uma série de aumentos de impostos. Tivemos uma narrativa do tal desvio orçamental que agora no fim do ano se transformou num excedente orçamental com uma transferência excessiva de fundos de pensões da banca. E, portanto, a governação, do meu ponto de vista, nestes 6 meses foi particularmente desastrada desses 2 pontos de vista, porque o tal corte de despesa ele não aconteceu, tinha sido prometido mesmo já depois da tomada de posse, não aconteceu, e houve este excessivo aumento de impostos, que até foi tornado desnecessário por uma transferência excessiva e mal negociada de fundos de pensões da banca. O que é que me preocupa particularmente? Isso devia ter sido explicado na mensagem de Natal? Eu julgo que sim, mas eu devo-lhe dizer que estas mensagens acho que não explicam grande coisa, nem servem para grande coisa. O que serve é realmente a atuação no dia-a-dia. Estas mensagens não lhes dou grande importância. Aquilo que me preocupa significativamente foi notícias que o próprio Ministério das Finanças teve que vir de alguma forma desmentir, mas notícias reiteradas e aparentemente com alguma fundamentação de que o Governo já se estaria a preparar para negociar com as autoridades europeias o incumprimento do déficit previsto para 2012. Mais uma vez, muito provavelmente, é preciso mais informação, mas muito provavelmente por uma má negociação da transferência dos fundos de pensões do setor financeiro para o Estado. Isto preocupa muito, porque o nível de sacrifícios que foi pedido aos portugueses para 2012 é muito grande, a acompanhar os que já foram muito grandes de 2011,
digamos, foi o governo do meu partido que na altura os pediu, digamos assim, e agora com mais uma dose particularmente injusta para 2012, e admitir a hipótese, ainda antes de acabar o ano 2011, de já estar a negociar o incumprimento do déficit para 2012, fará muito mal à credibilidade do país e as pessoas dificilmente compreenderão tanto sacrifício para não cumprir o déficit. E, portanto, chego ao fim do ano particularmente preocupado. Se estas notícias vierem a ganhar forma e a ganhar conteúdo e se vierem a revelar verdadeiras, é uma má forma de acabar 6 meses que correram, do meu ponto de vista, particularmente mal ao governo. António Gaspar. Bom, aquilo que eu penso, digamos, o que estamos agora a assistir não é mais do que um acumulado dos últimos 10, 15 anos, portanto, das más governações que tivemos durante 10, 15 anos, nos últimos 10, 15 anos. Particularmente nas últimas 2 governações do Partido Socialista. Portanto, peço desculpa dizer, mas é aquilo que eu penso, de facto, é aquilo que eu penso. Particularmente as 2 governações do Partido Socialista, que foram, a meu ver, nesse ponto de vista, foram claramente deficitárias e que poderiam ter, também, a meu ver, podiam ter conduzido a política económica em Portugal de uma forma diferente. É verdade que tivemos a crise de 2007, 2008 e que o Estado keynesiano teve que correr, digamos, para ajudar e para socorrer um conjunto de empresas e em termos sociais, famílias e portugueses que estavam, digamos, em situações muito difíceis, mas os erros não vêm daí, quer dizer, os erros já vêm do passado e essa situação da crise de 2007, 2008 mais não foi que o catalisador, digamos, de um conjunto de erros que se tinham verificado. Relativamente a esta governação, eu sempre fui contra qualquer tipo, digamos, de artefacto que os governos tenham que socorrer para maquilhar de alguma forma as contas públicas. Portanto, o que se fez relativamente à transferência dos fundos de pensões da banca, além de compaginar e configurar um erro terrível, a meu ver, é injusto. É injusto porque, repare, os bancos têm, naturalmente, os seus fundos de pensões para responder às responsabilidades dos seus, digamos, antigos colaboradores, que deixam de estar no ativo e que estão em situação de reforma. E gerem os seus fundos de pensões numa perspectiva de rentabilidade. Não só de rentabilidade para assegurar o pagamento das pensões, mas de rentabilidade, digamos, acrescida, não só para dotar o fundo de pensões, digamos, de uma massa muscular financeira maior, para poder socorrer, e inclusive para poder ter, digamos, na sua conta de demonstração de resultados, ter digamos, um conteúdo completamente distinto. Mas também, quer dizer, por outro lado, em termos políticos, eu penso que foi errado. Quer dizer, isto à vista dos portugueses... É uma má forma de acabar o ano, é isso? Sim, uma má forma de acabar o ano. E não só, porque, repara, os portugueses, aqui há 3 ou 4 meses, estavam alertados que íamos acabar o ano com os 4,9, quiçá um pouco mais, digamos, de déficit das contas públicas. Mas se assim não fosse, não cumpriríamos a meta. Bom, mas quer dizer, isso eu comparo exatamente este tipo de artifício que foi aqui, para mim foi um artifício que foi utilizado, àquilo que nós utilizávamos quando tínhamos o escudo para tornar as nossas exportações mais competitivas. O que é que utilizávamos? Utilizávamos ou o crawling peg ou a desvalorização discreta do escudo. E então tornávamos as nossas exportações mais competitivas de uma forma artificial. Aqui foi exatamente a mesma coisa. Já tinha acontecido, e estamos recordados, quando, na governação do PSD também, a Ministra das Finanças, na altura, tinha chamado assim o Fundo de Pensões da PT. E na altura também serviu para, digamos, para resolver problemas digamos, que o Estado tinha em termos de... Mas este ano supostamente será a última vez. Sim, esta é a última vez, porque não há muito mais fundos que se possam, digamos, arregimentar para esse tipo de situações. Agora, ainda ficou lá muito dinheiro na banca, não? Não seja tão taxativo quanto a esta matéria. Ficou. Não, a meu ver, acho que ficou todo o dinheiro dos fundos de pensões dos ativos. Portanto, sim, não seja taxativo, mas quando falamos Ministro das Finanças ainda vai ter que mudar de conversa. Mas quando falamos em fundos de pensões, estamos a falar, naturalmente, de ativos humanos, portanto, digamos, das pessoas que trabalham na banca, não é? Sim, sim. Sim, mas não ficou muito mais dinheiro. Para as contas que eu faço, para a informação que tenho, não ficou assim lá muito mais dinheiro. E de facto, parece-me um erro, digamos, enorme que se tenha feito, que a governação esta atual governação, tenha feito esse tipo de situações. Também me parece, a mim, errado, não, mas aí também pode-se dar um bocado o benefício da dúvida, não é? Porque
o que Passos Coelho tem dito é que um conjunto de medidas que ele tem tomado ultimamente foram medidas que ele tinha sido induzido em erro no passado porque pensava que as contas estavam de uma forma e agora estão de outra. E por isso tem vindo a anunciar o aumento dos impostos e, sobretudo, por parte da despesa pública, alguns cortes, mas não aqueles também, estou de acordo consigo, não aqueles que eu esperava, mas aí também temos um problema, digamos, muito importante, é porque hoje a despesa pública é praticamente despesa primária, despesa com salários, portanto, e de um momento para o outro o Estado não tem dinheiro para fazer acordos de rescisão de contratos com essas pessoas, pelo menos durante este ano e, quiçá, durante o ano que vem, fala-se em 30 mil pessoas, mas 30 mil pessoas, a meu ver, e as contas que eu faço, são poucas pessoas para aquilo que é a dimensão do setor público administrativo, não é? Portanto, a meu ver, acho que os efetivos a serem, digamos, canalizados para outras atividades privadas deviam de ser muito mais do que estes 30 mil. Mas isso tem a ver justamente com a falta de financiamento que o Estado tem, com a falta de dinheiro que o Estado tem, para pagar as indemnizações contratualmente estabelecidas ainda, portanto, em termos de indemnizações compensatórias, por o facto de rescindir um contrato, e é por isso que, pelo lado da despesa, este ano não se tomaram ainda, a meu ver, penso que seja isso, esse conjunto de medidas. Esperamos... E para o ano? Para o ano. Como será nesse campo? Nesse campo eu penso que sim. Penso que o Governo já anunciou os 30 mil, digamos, as 30 mil saídas do setor público administrativo. A meu ver, é muito curto, porque o setor público administrativo está excessivamente grande para as necessidades do país e em termos de produtividade elas são muito pequenas para o número de efetivos que o setor público administrativo tem. Também aqui o setor público administrativo central e a nível das autarquias, naturalmente, não nos podemos esquecer das autarquias, têm sido sempre, e em alguns concelhos, muitos concelhos do país, são o maior empregador do concelho, sobretudo no interior, naturalmente, não é? E essa situação, penso que não poderá de maneira nenhuma continuar. Agora, para o ano, vamos ter, penso que, desafios tão importantes como esse, que é o aumento do desemprego, que vai ser um flagelo social brutal. Encerramento de empresas, vamos ter o encerramento de várias empresas. Vamos ter agitação social, eu não sei se é como na Grécia, penso que não, e faço votos para que não seja como na Grécia, mas vamos ter agitação social porque as pessoas hoje já estão avisadas que o ano vai ser difícil. Para o ano vão viver as dificuldades. Portanto, há aqui dois momentos completamente distintos. Um é o aviso, o outro é viver na pele aquilo que vai acontecer. Portanto, vamos ter mais pobreza, não temos dúvidas nenhumas que o país vai empobrecer. Todos nós vamos ficar com menos rendimento disponível. Há pessoas que hoje já estão no limiar, ou quase a atingir o limiar da pobreza, e vão entrar no limiar da pobreza. E atenção, gostava de deixar aqui uma nota. É que há muitos portugueses hoje que têm emprego, que têm o emprego, enfim, mais ou menos, hoje nada é garantido, mas tem um emprego mais ou menos que não é daquele emprego descartável, portanto não é daquele emprego precário, como se costuma dizer, mas esses portugueses que estavam, digamos, na classe C e alguns já entraram na classe B, hoje têm já muitas dificuldades e que vão se acentuar no ano que vem. Joaquim Bicar Cruz, grandes reformas, como disse o Primeiro-Ministro, para o próximo ano, grandes diferenças na economia em 2012? Eu vou só agora, um bocadinho atrás dos 6 meses da governação, muito rapidamente. E muito rapidamente dizer o seguinte, eu parece-me que este governo, antigamente e os últimos 6 ou 7 meses do engenheiro Sócrates foram sufocantes numa matéria em que nós já estávamos a pedir sacrifícios e nós não víamos onde é que queríamos chegar. Quer dizer, o povo dizia, mas estão a pedir sacrifícios e não se percebia o que é que estava a querer chegar. E nem lá fora existia uma credibilidade acentuada dos governantes perante as autoridades lá fora. Eu parece-me que com este governo, embora os primeiros 6 meses tenha aparecido o buraco, a fatura não sei de onde, faturas que não se sabiam, determinadas contas que não... mas parece-me que agora já não tem a desculpa disso. Portanto, não tem a desculpa... já devem ter um ponto de situação muito claro do que tem e o que não tem. Parece-me que este governo tem maior veracidade, tem cortado muito, mas parece-me que quer chegar a um ponto do Estado às nossas medidas. O Estado que os portugueses podem pagar. Eu parece-me que é o objetivo e assim o espero e, portanto, para mim é um voto de 2012 que se chegue, e acredito que se chegue ao Estado que nós podemos pagar, que é contra estudantes, e, quer dizer, e repare que mesmo estas declarações, independentemente dos episódios mais anedóticos, ou da aula da Sorbonne, ou do vice-presidente da bancada socialista que falou em comício e se calhar em tom mais emotivo,
relativamente à questão da despesa, à questão do déficit, à questão da dívida e à questão das nossas responsabilidades no exterior. E, portanto, parece-me que esse tipo de atitude é uma que vingava e é outra que nós não vamos poder ter. Pronto. Relativamente ao ano, será um ano extremamente exigente e difícil. Parece-me que tanto os políticos, a oposição terá aqui um papel, como os deputados da maioria, terão que ter um papel muito crítico e muito... cada um vem do seu círculo, que eu gostaria mais que fosse até de círculos nominais, mas que vem do seu círculo e que devem ser o garante daquelas populações, dos alertas que vêm daquela gente, porque nós estamos a apertar e ainda não há folga para o crescimento económico desejado que todos queremos e que todos queremos agarrar nas oportunidades. Eu espero que aquelas empresas que se estão a suceder bem não lhes cortem os créditos, que tenham acesso a eles e que possam garantir a sua atividade normal. Relativamente ao ponto de vista internacional, eu faço um voto também. Portanto, eu faço um voto que chegamos em Portugal ao Estado que podemos pagar e faço um voto a nível internacional, nomeadamente para uma grande potência que está a surgir. É uma grande potência que está aí, mas que ainda não deu. E nós, se aqueles países chamados mais ocidentais ou mais próximos do regime que eu acredito e lutarei sempre, que é pela democracia, que se não fizerem pé fincado relativamente à República Popular da China, para que lhes deem garantes, nomeadamente das suas atuações a nível dos direitos humanos, a nível da solidariedade, a nível de uma reforma para o processo democrático da China. Isto ou se exige agora, ou daqui a um tempo já não vai haver tempo para exigir, mediante uma autocracia, mediante um regime que provas democráticas são mínimas ou inexistentes, é comunista ou de extrema esquerda por fora e ferozmente um tigre capitalista por dentro, de forma que eu penso que nem na Revolução Industrial, não é? E que se não existirem aqui contornos e profundas reformas desta grande potência do mundo que está a emergir e que está a mudar tudo, está a mudar os paradigmas da política económica, social, tudo, e eles ainda só estão a renascer, e eu por isso faço votos que acompanhem uma solidariedade democrática e de algum cariz ocidental no mundo. Voltando a Portugal e para 2012, na resposta do PS à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, disse que as grandes reformas que o Passo de Escolha anunciou não passavam de grandes intenções. Pergunto-se, de facto, não tem esperança de que a economia consiga mexer-se e mudar-se para o próximo ano? E, por outro lado, em que sentido e em que medida e com que medidas é que o Partido Socialista pensa contribuir para que a economia acelere? Olha, enfim, sim, eu faço a ponto para 2012 deixando um facto positivo de 2011, que é o aumento das exportações. A economia, e nomeadamente a economia exportadora, funcionou apesar da crise política e apesar da ausência de política económica, e isso é manifesto e é assumido, de política microeconómica, digo, do novo governo. E, portanto, esse facto político dá-me confiança nas nossas empresas, nomeadamente nas empresas competitivas de bens transacionáveis para 2012 e que elas possam durar e fortalecer-se no ano 2012. Mas preocupa-me no enquadramento europeu e mesmo mais longe do que isso, a incerteza política de 2012 determinará provavelmente que a Europa não conseguirá avançar significativamente no próximo ano. As eleições em França provavelmente farão com que a Europa não se mexa muito até essas eleições se realizarem e depois dessas eleições arriscamos uma grande cacofonia europeia porque François Hollande poderá ganhar essas eleições, há muitas indicações nesse sentido, vamos ver se isso acontece. Se isso acontecer, a cacofonia com Angela Merkel vai ser muito grande porque ficará do lado alemão cada vez a maior dureza a caminho das eleições de 2013 na própria Alemanha. E, portanto, o enquadramento europeu, para mim, é qualquer coisa de onde eu não espero grande coisa no ano 2012, como digo, pelo menos nos primeiros meses do ano. Depois, na situação portuguesa, nós precisamos mesmo de política microeconómica. Eu julgo que nós temos que encontrar espaço para a política microeconómica. Esse espaço, do nosso ponto de vista, tem a ver com o financiamento da economia, tem a ver com as tais linhas de crédito que permitam que as empresas exportadoras tenham financiamento para adquirir matérias-primas, tem a ver com os tais seguros de crédito à exportação. Bom, há uma série de instrumentos de política económica que foram utilizados e que têm vindo a ser propostos. O Governo tem começado a mostrar sensibilidade, por exemplo, à questão da linha de crédito junto do BEI. Ela ficou agora consagrada no orçamento por nossa proposta. Vamos ver se é possível desenvolver política microeconómica no nosso país.
Eu acho que é importante a reforma da Justiça, não tenho dúvida nenhuma. O problema da reforma da Justiça é que já foi tantas vezes anunciada que, enquanto não a virmos concretizada, pouco vale a pena falar dela. Não é? E depois, para lá disso, o que é que temos ouvido falar? De desregulação e temos ouvido falar de diminuição das percentagens de participação do Estado em grandes empresas. Isto é pouco do ponto de vista da política económica. Nós não vamos conseguir chegar lá sem política microeconómica para as empresas, nomeadamente para as pequenas e médias empresas, para as empresas exportadoras. Essa tem que ser a prioridade do ponto de vista económico. Não temos muito tempo, mas obviamente do ponto de vista social nós temos um desafio enorme pela frente, como já foi dito e muito bem agora há pouco, porque o aumento do desemprego é explosivo. Quero recordar um facto positivo do ano 2009, temos falado muito pouco, porque o tempo não chega. Em 2009 não aumentou a taxa da pobreza. Isto pode parecer pouco, mas porquê é que isso é positivo? Bom, em 2009 foi o pico da crise financeira, houve um aumento muito significativo do desemprego, mas as redes de proteção social do país permitiram que a taxa de pobreza não aumentasse nesse ano. E esse é o meu receio. O 2011, 2012, o meu receio é que a nossa rede de proteção social, ao ser diminuída, como tem estado agora a ser anunciada, até muito mais do que estava no acordo da Troika, não impeça esse aumento da taxa de pobreza. E aí nós também temos que estar atentos. É o Estado possível, mas é o Estado que tem que chegar às pessoas que estão em maior situação de pobreza e, nomeadamente, em situação de desemprego. E esse é o voto, de alguma forma, que eu deixaria para 2012. Um Estado social presente. Muito obrigada, Pedro Marques, António Gaspar, Joaquim Biacar Cruz. Um bom ano para os três. E fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje, mas regressamos amanhã.